Olá, pessoal. Vamos falar sobre as figuras de sintaxe, tá? Por que são chamadas figuras de sintaxe? São recursos expressivos que se encontram na organização não convencional ou usual dos termos da frase. Essas figuras vão mexer justamente com as estruturas sintáticas das frases, tá? Então, nós temos aqui a elipse, é uma primeira figura, que consiste na omissão espontânea ou voluntária de um termo que fica subentendido, mas é facilmente identificado. Exemplo: na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Eu omiti o verbo não havia. Ó. Na rua deserta não havia nenhum sinal de bonde. Vamos ao teatro hoje. Omissão do sujeito, nós. Então, geralmente aparece muito a elipse quando eu omito o sujeito da oração, tá? E aí eu tenho uma próxima que é o zeugma, que também consiste na omissão de um termo, mas que ele já foi expresso anteriormente. O que acalmava o pescador era contar as estrelas, as luzes dos barcos pesqueiros, os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Veja que nas demais frases aqui, ó, eu omiti o era contar, porque já foi citado anteriormente. Então, o que acalmava o pescador era contar as estrelas, era contar as luzes dos barcos, era contar os dias que faltavam. Então, para não ficar cansativo e nem repetitivo, eu faço a omissão de alguma coisa que já foi citado anteriormente. Então, isso é o zeugma. Também acontece muito zeugma quando a gente começa a frase assim, ó. Maria e João foram ao teatro. Depois compraram pipoca. Então, veja que quando eu falei depois compraram pipoca, eu já omiti a palavra Maria e João, porque eu já tinha dito que era Maria e João. Não precisava repetir novamente. Depois, Maria e João compraram pipoca. Então, a gente utiliza os eu, mas justamente para evitar repetições. Hipérbato ou inversão é quando eu inverto a ordem natural, direta dos termos da oração ou das orações num período. Então, ao invés de eu começar, qual que é a ordem direta? É sujeito e predicado. E aí, depois o adjunto adverbial, se houver na frase, tá? Então, quando eu faço essa inversão, eu começo pelo predicado, né? E depois eu ponho o sujeito lá no final da oração, eu inverti a ordem, eu usei do hipérbato. Exemplo aqui, ó. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. A ordem direta disso seria: o atleta dançava com a bola acompanhando o som da torcida. Então, veja que eu quis aqui dar ênfase, eu não, né? O Olavo Bilac quis dar ênfase do som da torcida, né? Acompanhando o som da torcida, e não quis dar ênfase do atleta que estava dançando com a bola, tá? Por isso que ele fez a inversão. Então, quando eu quero enfatizar mais o predicado, a ação, do que o sujeito, eu posso usar dessa figura chamada de hipérbato ou inversão. Outra figura muito utilizada, e essa a gente deve evitar, consiste na repetição de um termo ou no reforço de seu significado. Exemplo: choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Chorar um choro. Lógico, você só pode chorar um choro, não dá para chorar um riso, né? Então, é algo que deve ser evitado, tá, gente? É a mesma coisa de entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Isso são pleonasmos viciosos que devem ser evitados. Por que, que o poeta fez uso disso aqui? Porque ele quis reforçar alguma ideia, tá? Sofria o pai com o sofrimento dos filhos. Ó, sofria com sofrimento, quer dizer, não dá para sofrer de outra maneira que não seja com o sofrimento de alguém. Tá querendo ajudá-los, pensou um dia que melhor seria dividir o reino. Então, novamente, foi usado o pleonasmo aqui apenas para reforçar uma ideia, tá? Mas, como eu falei, esse negócio de subir para cima, descer para baixo, são pleonasmos viciosos que devem ser evitados.
Polissíndeto consiste na repetição do conectivo. Geralmente é o conectivo e, tá, gente? É a conjunção aditiva e. E falei, e gritei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. Então, ó, e. Polissíndeto. Síndeto quer dizer conjunção. Poli são muitas. Então, é muitas conjunções, uma repetição da mesma conjunção. E aí eu tenho o assíndeto, que é justamente a falta da conjunção. Eu omito, tá? Ó, consiste na supressão do conectivo, na omissão do conectivo. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Então, ao invés de colocar aqui, ó, e o público vaiava, eu simplesmente coloco uma vírgula, eu omito a conjunção. O vento zunia e as folhas caíam. Então, omitindo a conjunção, eu ponho uma vírgula aqui, ó. O vento zunia, as folhas caíam. Aí aqui eu usei do assíndeto, tá? Porque eu omiti a conjunção. Anacoluto consiste na interrupção de uma estrutura sintática em curso para introduzir uma outra ideia. Sabe aquela coisa de quando você está falando um assunto, de repente você lembra de outro e introduz naquela conversa que você estava tendo anteriormente? Isso é chamado de anacoluto. Então, por exemplo, aqui, ó, os nordestinos, quando chegam em família entre sacos e sacolas na estação central, aí eu paro e ponho um achismo meu aqui, ó. Eu acho que mereciam mais do que uma reportagem. Merecia um livro que conte a luta e a resistência dessa brava gente. Então, assim, olha, eu ponho uma outra informação, uma outra ideia, eu introduzo uma outra ideia aqui, sem terminar aquela estrutura que eu estava citando anteriormente, tá? Isso é chamado de anacoluto. Então, quando você, assim, o autor interrompe uma ideia, interrompe aquilo que ele estava falando para colocar uma ideia dele, né, em cima daquele assunto, ele usou essa figura chamada de anacoluto. Anáfora ou repetição, gente, aqui no polissíndeto é a repetição do conectivo. Na anáfora ou repetição é a repetição de uma palavra ou de uma expressão para enfatizar o sentido. Então, veja aqui, ó, na solidão, solitude. Na solidão entrei, na solidão perdi-me, nunca me alegrarei. Veja a repetição de uma mesma palavra, solidão, 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 tá? Então, aqui não é repetição de conectiva, é repetição de palavra ou de expressão, tá? Geralmente vem sempre no início de alguma coisa, tá? De um poema ou de uma frase, tá bom? Silepse. A silepse consiste na concordância com a ideia e não com os termos expressos na frase. Eu tenho 3 tipos de silepse. A silepse de gênero. Então, exemplo aqui, ó. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Veja que a palavra cansado concorda com o sexo da pessoa e não com o pronome sujeito, que é o Vossa Excelência aqui, que é feminino. Então, a palavra Vossa Excelência é feminino. Então, por que Vossa Excelência ficou cansado e não cansada? Porque o cansado está concordando com a ideia que está por trás desse Vossa Excelência. Então, se eu coloquei cansado, significa que quem está por trás dessa Vossa Excelência é uma pessoa do sexo masculino, ok? Silepse de número. O bando de moleques brincava com a pipa, não ouviam nem buzina, nem chamado da mãe. Veja, o ouviam está concordando com o bando, ou seja, está concordando com o adjunto adnominal e não com o núcleo do sujeito. Aliás, perdão, está concordando com o bando, não, está concordando com de moleques, que é o adjunto adnominal, e não com o núcleo do sujeito, que seria bando. Então, aqui, ó, o bando de moleques é o sujeito. Quem que é o núcleo desse sujeito? Bando. Então, o
id, moleques, é adjunta de nominal. Então, veja que o ouviam, gente, está concordando com o adjunto de nominal de moleques, tá? E não com a palavra bando, ok? E tem a silepse de pessoa, que é quando eu me incluo na história. Então, veja assim, ó. Crédulos amistosos, todos os interioranos somos assim. Então, somos, não concordo em nada com todos. Então, por que eu coloquei somos aqui? Porque é todos mais eu, quer dizer, eu também estou entre os interioranos, tá? Então, é quando o autor daquela frase se inclui também naquele todos. Então, geralmente vai ser aqui, ó, um pronome de terceira pessoa, né? E um verbo de primeira pessoa, tá? Então, neles não, veja que aqui eu estou concordando com a ideia, né? Ó, o somos é o todos mais eu, em vez de são. Então, todos são, ok, seria o correto. Mas quando eu ponho todos somos, é porque estou me incluindo na história também. Então, quando isso acontece, é uma silepse de pessoa. Ó, os brasileiros somos muito hospitaleiros. Brasileiros é terceira pessoa do plural, né, gente? Então, por que verbo somos ao invés de são? É porque eu estou me incluindo nele, tá? Ó, os brasileiros somos. Os brasileiros mais eu, tá? Somos. É isso, gente. Essas são as nossas figuras de sintaxe que vão trabalhar justamente as estruturas sintáticas. Elas vão dar uma quebrada nas estruturas sintáticas normais de uma frase, tá bom? É isso. Até mais.